O meu grupo é eu, Ana Júlia, Paola, Milena, Jéssica e Marcos Paulo. Nós somos da Agroel e vamos apresentar um trabalho sobre manejo integrado de pragas do milho. O manejo integrado de pragas pode ser definido como a seleção inteligente e uso das ações para o controle de pragas que irá assegurar consequências favoráveis, econômicas, ecológicas e socialmente aceitas. Nesse contexto, insere-se o conceito de praga, que é um inseto que causa dano e redução da produção final, causando prejuízo econômico, um fator importante e que nem todo dano causado por inseto na planta é intolerável, podendo a planta se recuperar e produzir normalmente. Uma das bases do MIP é o monitoramento de insetos que ocorrem na cultura, definindo o que é para primária e secundária, o que é inimigo natural, frequência de ocorrência e época do ano. Este reconhecimento é fundamental para a tomada de decisão do que aplicar e quando aplicar. O monitoramento pode ser feito para todos os insetos durante a cultura do milho, desde os insetos que atacam na fase inicial até a espiga do milho. O número de amostragens depende do tamanho da área e do custo. Contudo, existem estágios da lavoura mais críticos no que se refere ao ataque de pragas, nos quais essas devem ser vistoriadas. Outra estratégia do MIP é o tratamento de sementes visando o controle de pragas subterrâneas e pragas sociais da cultura do milho, principalmente nas áreas que apresentam um histórico de ataque dessas pragas. Também é importante usar inseticidas químicos seletivos e inimigos naturais. Inseticidas químicos com amplo espectro de ação eram usados, o que ocasionou danos como a morte indiscriminada de inimigos naturais, surgimento de insetos resistentes e explosão de pragas secundárias. Hoje recomenda-se inseticidas fisiológicos que atuam somente sobre a fisiologia do inseto, bem como aplicação com jato dirigido para o cartucho da planta, no caso da lagarta do cartucho do milho. Os insetos de solo são extremamente importantes pelo fato de atacar a lavoura de milho desde o plantio até a fase de plântula. Este período dura em torno de 25 a 30 dias após a germinação da semente. Quando essas pragas ocorrem em período de veranico, quando coincide com a fase inicial da planta, os ataques podem ocorrer em reboleiras, chegando a ser necessário, em determinados casos, o plantio de áreas afetadas. E as principais pragas do milho estão sendo a lagarta elasmo, a vaquinha e o percevejo castanho. Bom, eu vou falar sobre a lagarta elasmo. As larvas da lagarta atuam sobre o crescimento das plantas, provocando a murcha e a morte das folhas. Isso é conhecido, esse mal é conhecido como coração morto. O controle dela pode ser realizado em áreas com constantes infestações da praga. Deve-se fazer o tratamento de sementes com inseticidas sistêmicos. Em anos com seca, recomenda-se o uso de produtos com a ação de contato e profundidade associada ao tratamento de sementes. Usar produtos registrados para a cultura. Sobre a vaquinha, as larvas dela se alimentam das raízes, absorvendo os nutrientes e a água. Isso também pode reduzir a sustentação das plantas. Para fazer o controle, tem o controle químico e o biológico. No controle químico, pode fazer a aplicação de inseticidas químicos aplicados via tratamento de sementes, granulado, pulverização no suco do plantio. E o controle biológico faz o uso dos agentes mais eficientes, que são os inimigos naturais, que é o Celatória bosque, Centistes gassene e os fungos, B. alvéria baciana e o Metazirium anisopliae.
Sobre o percevejo castanho, as ninfas e os adultos se alimentam das raízes e sugam a seiva. O ataque severo pode causar definhamento e morte das plantas. Os sintomas de ataque variam com a intensidade e época do ataque e muitas das vezes são confundidas com deficiência nutricional ou doença da planta. No controle biológico dele, utiliza o fungo Metasirium anisopliae, que apresenta bons resultados. No controle cultural, utilizam a aração e a degradagem, por expor os insetos aos predadores e causarem o esmagamento das ninfas e os adultos, sendo que a aração com o arado de Aiveca é o que apresenta maior eficiência ao controle do percevejo castanho. Bom, agora eu vou falar sobre a lagarta do cartucho. Ela ataca principalmente o cartucho, mas também pode ser encontrada atacando as plântulas, que é um hábito semelhante à lagarta da rosca. As espigas também, e elas perfuram a base da planta, atingindo o ponto de crescimento e provocando um sintoma de coração morto, que é típico do elasmo. O controle dela pode ser por tratamento de semente, aplicação de inseticidas sistêmicos, e a praga ela pode ser controlada em condições de suprimentos de água quando são satisfatórios. As fêmeas elas preferem botar os ovos em um ambiente mais seco. Então, se manter o solo bem úmido é um tipo de controle da lagarta do cartucho. Em condições de déficits hídricos, os tratamentos anteriores devem ser suplementados com a pulverização direcionada para a região do cartucho. A gente vai falar agora sobre os métodos de controle e eu vou começar falando sobre o controle físico. O controle físico consiste na utilização de medidas específicas para impedir danos das pragas de forma bastante direta. Algumas boas práticas seriam esmagamento de ovos, catação manual de lagartas, modificação da temperatura e ou luminosidade, inundação das áreas e formação de barreiras físicas. Controle químico é o método mais utilizado por todos os produtores e consiste no uso de produtos químicos. Apesar de sua ação ser rápida e eficaz, o uso de produtos químicos vem sendo reduzido, pois, na maioria das vezes, ocasionam o desequilíbrio ecológico e efeitos prejudiciais ao homem e outros animais, sem contar o seu alto custo. Bom, agora eu vou estar falando sobre o controle cultural. Controle cultural é o uso de práticas agrícolas que diminuem a incidência de pragas e promovem uma lavoura sadia. Algumas práticas são mobilização do solo, rotação de cultura, irrigação ou drenagem, destruição de restos culturais, uma adubação boa e correta, uma época de plantio adequada, uma destruição de hospedeiros alternativos. Bom, como eu tinha dito, vou falar sobre o controle natural. O controle natural visa a conservação dos inimigos naturais presentes na área. É importante o uso de inseticidas seletivos como inseticidas naturais. O próximo é o clássico. No clássico, ele tem a finalidade de controlar pragas exóticas e são utilizados inimigos naturais importados de diferentes regiões. E por último, nós vamos ter o aplicado, que quando são feitas liberações de inimigos naturais advindas de criações massais em biofábricas. Bom, dando continuidade ao assunto, eu vou estar mostrando agora os 3 inseticidas mais utilizados na cultura do milho. Lembrando que eu dei foco aqui mais para o controle da lagarta do cartucho, que é a principal praga do milho, né? Primeiro temos o Dermacor, que tem como ingrediente ativo a clorantraniprole e vai combater
Não somente a lagarta do cartucho, mas também o coró, a lagarta rosca e a lagarta elasmo. Lembrando que esse produto aqui é para tratamento de semente. Segundamente vem o Ampligo, que tem como ingredientes ativos a lambda-cialotrina e também o clorantraniprole. E esse produto aqui vai combater somente a lagarta do cartucho. Por último temos o Capataz, que tem como principal ingrediente ativo a clorpirifos e vai combater a lagarta militar, a lagarta do cartucho e a lagarta rosca.